Oi, pessoal, tudo bem? Recentemente, no meu vídeo sobre a letra Y, eu perguntei a vocês se vocês queriam que eu fizesse um vídeo sobre a origem do nosso alfabeto. E vocês responderam que sim. Eu recebi muitos comentários dizendo que sim, que gostariam que eu fizesse esse vídeo. Então, aqui estou. Vamos falar um pouco sobre a origem do nosso alfabeto. Agora eu vou compartilhar minha tela e nós vamos dar uma olhada nisso juntos, tá? Bem, essa imagem aqui é interessante e vocês conseguem achar na internet, não é muito difícil, tá? Vou explicar a lógica por trás do nosso sistema de escrita. Bem, vamos lá. Por que a letra A representa o som de A ou B, o som de B? De onde vem isso? De onde vem essa lógica? Como isso aconteceu? Vamos começar aqui no Proto-Sinaítico, há quase 4.000 anos. Bem, funcionava da seguinte maneira. Você tinha um desenho, nesse caso isso é um boi, é uma cabeça de um boi. Isso aqui representa uma casa, como se fosse uma casa vista de cima, e aqui é a entrada da casa. E por aí vai, né? Você tinha vários símbolos diferentes, aqui uma pessoa e várias coisas. Bem, vamos pegar o símbolo da casa. Isso representava o som de B. Por quê? Tá? Bem, porque casa, na língua dos povos sinaíticos, cananeus, era bait ou bet, com som de B, som de B. Tá? Então, se casa é bait, então você desenha uma casinha, que é uma bait, só que não para representar a casa em si, mas para representar o primeiro som dessa coisa. Então, você desenha a casinha, é como se a gente escrevesse casa, a gente desenhasse uma casinha em português para representar o som de K, de casa. Tá? É como se a gente desenhasse uma bola, só que não é para representar a bola, e sim só o som de B, que é o primeiro som de bola. Então, era isso que eles faziam. Então, isso daqui representa um boi, tá? É a cabeça de um boi. E essa palavra era Aleph. Qual é o primeiro som de Aleph? Se você respondeu A, você errou, porque não é. Tá? Em línguas semíticas, é comum que a gente tenha um som que é um som de uma oclusão glotal. É um A. Por exemplo, em árabe, a palavra para família é Aila. Aila. Veja que no meio da palavra tem um A. Aila. Aila, certo? Esse A é um fonema, é um som nessa língua. Quando você diz Aleph, Aleph, o primeiro som não é o A, não é Aleph, Aleph, não é Aleph, A. Tem uma oclusão antes do A. Para a gente, em português, isso não é um som mesmo da língua, tá? Mas em línguas semíticas isso é comum, sim. Tá? Então, aqui a gente tem Aleph, o primeiro som é o som da pausa. Então, esse símbolo aqui representava essa pausa. Vamos dar uma olhada aqui em algum outro símbolo. Tá, esse daqui. Isso daqui representa água, certo? Isso aqui que vocês estão vendo representa água. É a superfície da água, assim. E água se dizia maim ou mem, certo? Qual é o primeiro som? Aí é M, tá? Não é pegadinha, não. É um M mesmo. Então, as palavras para pai e mãe eram ab e em. Ab, em, ou im. Então, como eu vou escrever isso? Bem, em ab, o primeiro som é uma pausa, e o segundo som é a vogal A, e o terceiro som é o som de B. Então, ab, isso significava pai. Como nenhuma letra representa vogal, e por que nenhuma letra representa vogal? Porque se a lógica é que cada símbolo representa o seu primeiro som, ou seja, se casa é bait ou bet, e o primeiro som de casa é B, então desenhar uma casa representa um som de B, acontece que
em línguas semíticas, nenhuma palavra começa com vogal, realmente. Elas sempre começam com consoante, mesmo que seja essa consoante aqui, que é uma pausa. Então, se nenhuma palavra começa com vogal, então, seguindo essa lógica, não dá para ter uma letra que represente uma vogal, porque você precisaria ter uma palavra, um desenho de alguma coisa que começasse com vogal. Como não existia, então, no final das contas, nenhuma letra representa som de vogal. Então, nenhuma letra é vogal, todas são consoantes. Além do mais, em línguas semíticas, a raiz da palavra está sempre nas consoantes e não nas vogais. Tá? O significado central das palavras está mesmo nas consoantes. Então, mesmo se você não escrever as vogais, então não tem tanto problema. Você escreve só as consoantes, porque daí você já identifica a raiz das palavras. Então, para escrever pai, que é ab, você só vai escrever a pausa do e depois o b. Então, pai é essa letra aqui e depois essa aqui. Para escrever mãe, que é m ou im, você vai escrever a pausa e depois o M, im. Então, você faz a pausa e depois você escreve isso aqui. Então, se você escrever boi e água, isso é im, que é mãe. Boi e casa, isso é ab, que é pai. A vogal não é representada. Em ab tem um A, em im ou em m vai ter um I ou um E, e você não escreve a vogal. Você escreve só as consoantes. Bem, e esse aqui é o sistema, tá? Com o passar do tempo, de muito tempo, escrever esses símbolos as pessoas foram simplificando isso, certo? Como é natural. Em vez de desenhar a cabeça do boi toda vez, então elas simplesmente iam lá e faziam um rabisco assim que lembrava isso aqui, tá? Em vez de fazer o desenho direitinho da casa e tudo, as pessoas conseguiram transformar nisso aqui, tá? Então elas só faziam um rabisco assim rápido e foi ficando desse jeito. Alguns são mais próximos do original, certo? Esse daqui, ó, ele só mudou de posição. Outros mudaram mais, né? Esse daqui tinha esse círculozinho que fechava aqui, ele parou de fechar. Esse daqui, que era na horizontal, ficou na vertical. E, basicamente, esses símbolos foram mudando com o passar do tempo, tá? Esse daqui é um olho, né? Então, o olho se diz ein. O primeiro som é o som de A. Então, de ein, você faz só... Ele passou a ser só um círculozinho, que representava o ein, mesma coisa. E assim as coisas foram se simplificando, né? E por aí vai. Esse sistema primeiro aqui, o de cima, é o proto-sinaítico. Esse daqui de baixo já é o fenício, que é a mesma coisa que o paleo-hebraico. Eu fiz um vídeo, né, sobre o paleo-hebraico. Então, vocês podem dar uma olhada também, se quiserem, porque nele eu mostro como, a partir desse ponto aqui, essa escrita fenícia se desenvolveu para outras escritas de línguas semíticas, para outros sistemas de escrita de línguas semíticas. Bem, essas letras aí, as fenícias, vocês já viram no meu vídeo sobre a escrita paleohebraica, porque são iguaizinhas. E nesse vídeo eu mostrei a vocês o nome Insider, escrito assim, como vocês estão vendo na tela. Só que, como a Insider não quer que ninguém fique confuso, vamos escrever assim mesmo. O legal é que estamos no mês de aniversário deles, e por isso, agora em abril, o meu cupom está dando 15% de desconto, mas, somando isso aos descontos da própria loja virtual, dá para chegar a 30%, praticamente um terço do valor do produto. Se você quiser uma roupa funcional, mas sem abrir mão de uma boa aparência, aproveite. Uma roupa que a gente precisa lavar pouco, que seca rápido, que se desamassa sozinha no corpo, entre outras características, isso são coisas que têm um impacto positivo na vida diária, não são só vantagens teóricas. E por isso, vá lá e use o cupom GLOSSONAUTA. Está tendo promoção nova todos os dias. Eu vou deixar na descrição e no comentário fixado um link que aplica o meu cupom automaticamente. Aproveite lá. Agora vamos voltar à formação do nosso alfabeto. Mas hoje a gente não vai entrar muito nas línguas semíticas, porque hoje a gente vai falar da origem da nossa escrita. O que aconteceu? Que os gregos, antes, escreviam a própria língua com um sistema chamado Linear B, que era muito ruim para escrever o grego, inclusive. Tá? Eu deixei aqui aberta essa página, o Linear B. Vocês podem ler sobre isso se quiserem. Deixa eu ver se tem algum
Tá, aqui dá para ver coisas escritas em linear B. Tá? Então, isso daqui era um silabário. Tá? O linear B. Alguém aqui já estudou japonês? Já estudaram hiragana, katakana? Já viram aquele sistema de escrita em que você não tem letras que sejam consoantes? Né? Você não tem a consoante B. Não existe o B. Só existe ba, B, O. A ordem das vogais eles contam A, I, U, E, O. Então tem ba, bi, bu, be, bo. Você tem a ka, ki, ku, ke, ko. E ra, ri, ru, re, ro. E por aí vai, né? Pois bem, o linear B era assim. Você tinha, ó, isso daqui era da, isso daqui era de, isso di, do e du, e por aí vai. Você tinha essas combinações que representavam a consoante mais a vogal. Você tem um problema. Se vocês já tentaram escrever português com letras japonesas, é horrível, porque a forma como os nossos sons se organizam não é como os sons do japonês se organizam. Então, se o seu nome for Marcos e você for escrever isso em letras japonesas, você vai ter que escrever Marukosu. Seu nome fica Marukosu. Por quê? Porque não tem como você escrever mar ou mar acabando assim num R. Você vai ter que escrever o ma, aí depois o R fica solto ali antes de uma consoante. Aí você tem que colocar uma vogal. Maru, aí você vai ter o ko, e depois você tem um S solto no final da palavra. Você tem que colocar uma vogal depois. Né? Su fica Marukosu. Nome Marcos, escrito em japonês, fica Marukosu. E o grego tem uma organização de vogais e consoantes como em português também. Então, escrever grego com esse sistema era ruim. Tá? Os gregos só usavam esse sistema porque era o que eles conheciam. Os gregos usavam o que eles tinham. Tá? Mas então, e tem outro problema desse sistema, que é que tem muitas letras. Porque se você não tem... Porque bastaria você ter uma letra para cada consoante, né? Só que não, você vai ter uma letra para essa consoante com essa vogal. Uma letra para essa consoante com essa outra vogal. Uma letra para essa consoante com aquela outra vogal. Então, eram muitas letras desnecessariamente, assim, no caso do grego, e um dia eles entraram em contato com a escrita dos fenícios. E os fenícios tinham só 22 letras. Isso parecia mágico, revolucionário. Só 22 letras? Precisamos adotar isso quanto antes. E foi isso que eles fizeram. Então, os gregos adotaram a escrita dos fenícios. E, a partir do antigo alp, se formou a letra alfa. Certo? A partir do antigo bet, se formou a letra beta, que depois veio a se chamar em grego de vita, alfa, vita, gama, delta, que são as letras que a gente chamaria, por exemplo, em hebraico de aleph, bet, gimel, dalet. Certo? Aleph, bet, gimel, dalet é alfa, vita, gama, delta. São as mesmas letras. Os gregos pegaram daí dos fenícios. Mas acontece que os gregos falavam uma língua indo-europeia, assim como o português, em que as vogais eram importantes e podiam fazer parte da raiz das palavras, que não é o que acontece em fenício. Tá? Em fenício é uma língua semítica e as raízes das palavras só têm consoantes. O grego não. No grego, as vogais eram bem mais importantes do que elas eram em fenício. Além do mais, lembra que essa letra representava uma pausa, um alp, alp, alep, aleph, certo? É a pausa inicial. O grego não tem esse som, assim como o português também não tem. Então, quando eles ouviam isso, o primeiro som que eles ouviam era o som que vinha depois da pausa, o A. Então, eles adotaram essa letra não para representar uma oclusão glotal, mas para representar a vogal A. E foi aí que realmente nasceu aquilo que nós conhecemos hoje como alfabeto, em que você tem letras para vogais, como alfa, e letras para consoantes, como beta. Porque até então todas as letras eram consoantes. E nós chamamos esse sistema de consonantário ou abjad. É um sistema em que tudo é consoante. Já no grego, não. Temos um verdadeiro alfabeto, em que tem letras para vogais e letras para consoantes. Tá? Então, isso daqui é a escrita grega arcaica, né? As formas das letras são diferentes das que viriam a se consolidar posteriormente. Tá? Depois, a partir dessa escrita grega arcaica, essas letras vão terminar chegando aos falantes de latim, através dos falantes de etrusco. Tá? Então, os falantes de etrusco,
que era uma língua lá da Península Itálica. Eles vão terminar tendo contato com os gregos, vão achar fascinante essa escrita aqui, vão adotar isso também para o etrusco. Aí os falantes de latim entram em contato com os etruscos, pegam essas letras aqui, só que terminaram renomeando as letras. Porque até então as letras tinham nomezinhos, né? Você tinha a letra Alep em relação ao boi, Bet ou Bait, a letra Bet em relação à casa, que aí em grego eles mantiveram esses nomezinhos, alfa, beta, gama, delta, né? Eles mantiveram isso. Mesmo que não significasse nada para eles, era só o nome das letras. Os romanos não, eles abandonaram isso e passaram a chamar as letras só pelo som mesmo, A, B. A terceira letra, né, eles chamavam de Q, porque ainda o som não tinha se transformado ainda em C. Então era A, B, Q, D. E assim era, a gente chama só assim pelo som, mais uma vogal de apoio, né, na maioria dos casos. E depois, né, a gente vai ter a escrita romana como a gente conhece hoje, que é essa daqui. Só que tem algumas letras que os romanos antigos ainda não tinham, certo? Que a gente tem hoje. Então vocês vão ver aqui que tem alguns espaços vazios. Então, deixa eu tirar o zoom aqui. Entre essas letras a gente tem o J. Tá? O J é simplesmente um I modificado. Ele é um I, só que alongado embaixo. Eu já falei sobre isso. Eu acho que eu comentei sobre essa letra no meu vídeo sobre o nome Jesus. Eu acho que eu falo sobre essa letra. Mas, basicamente, em latim, a letra I podia ser vogal ou consoante. Tá? Ela podia ser vogal ou consoante. E nos dois casos, só usavam a mesma letra. Os gramáticos romanos da antiguidade, eles escreviam que essa letra podia ser vogal ou consoante, né? Até que passaram a usar uma forma diferente do I, mais alongada, para indicar quando é consoante e manter isso daqui para quando é vogal. A mesma coisa acontece com U. Tá? Essa letra aqui se chamava U em latim. E era assim, como o nosso V. Era um U pontudo. E podia ser vogal ou consoante. Até que tiveram a ideia, muito tempo depois, de e se quando for vogal a gente deixar ele arredondado e quando for consoante a gente deixar ele pontudo? Né? Aí também tem essa letra aqui, o W, né? Que ele é um V duplo ou um U duplo, até porque ele foi criado quando... Em inglês chamam ele de double U, né? Double U, que é U duplo. Tá? Em português ele pode ser chamado de V duplo, V dobrado, duplo V, ou W, que é um anglicismo, né? Uma adaptação de double U, W. Quando ele foi criado, ainda não existia diferença entre as letras U e V. O I e V ainda eram a mesma letra. Então, por isso que dá para chamar ele de double U em inglês, né? Um duplo U, porque não existia V ainda. E também dá para chamar ele de duplo V, tanto faz. Mas essas são as letras que a gente tem hoje, tá? E agora vocês entendem a lógica e por que elas têm os nomes que têm. Porque originalmente, cada letra tinha o som do primeiro som da palavra, do desenho que estava aparecendo ali. Né? Então, se você desenhava uma casinha, e casa era Bet ou Byte, então o som de B é o que está sendo representado aí. Se você desenhava um olho, né, que olho é Ein, então representa o som de A. E por aí vai, tá? Então, esse olho, olha aí, o olho, né, Ein, se torna esse círculo. Quando chega no grego não tem som de A. O que é que eles vão fazer com essa letra? Bem, eles ressignificaram e passaram a usar para o O. Então, vamos usar isso como uma vogal. Né? O grego fez algo fascinante, começou a usar letras que antes eram consoantes como vogais. Então, então usa isso aí como O. Então, eles passaram a usar isso como O. Eu não vou me estender mais muito nisso aqui, mas foi basicamente isso aí que aconteceu. Você tinha esse sistema aqui, né, e ele foi mudando naturalmente até ficar assim, no sistema fenício, que é igualzinho ao paleo-hebraico. E a partir daí, né, do contato dos fenícios com os gregos adotaram o sistema e transformaram o sistema em um alfabeto, porque até então era um consonantário, só tinha consoantes, e os gregos passaram a usar algumas letras como vogais. E então, isso passa para os etruscos, que passa para os latinos, né, os romanos, e daí esse sistema vai chegar até nós. E essa é a origem do nosso alfabeto. Mas você se pergunta, e esses desenhozinhos do proto-sinaítico? De onde vem isso? Bem,
Aí a gente tem que voltar um pouquinho mais no tempo, porque esse sistema aqui é bem simples, né? Tem poucos símbolos e já é semelhante ao nosso alfabeto atual. Mas de onde vem isso? De onde vêm esses desenhos? Bem, vou mostrar agora. Esses desenhos da escrita do proto-sinaítico vêm daqui. Tá? Vocês podem ler isso daqui sobre o proto-sinaítico aqui mesmo, acho que dá para ler em português, ou podem ler em algum outro lugar se preferirem, mas o que importa para a gente não é o artigo todo, é isso aqui. Como vocês podem ver, eu mostrei para vocês do proto-sinaítico, né, a cabeça do boi. Então, isso daqui é o desenho como ele foi encontrado em Sarabit al-Khadim. Ele foi encontrado assim, e com essa forma ligeiramente diferente em Wadi al-Hol. Isso aqui é como o símbolo usado no egípcio hieroglífico, como esse daqui, certo? Deixa eu ver se ele tem um artigo. Ó, tá aqui, é esse aqui. Então, isso aqui foi adotado para... Ele foi adaptado para isso aqui, muito provavelmente, tá? Eles tiveram contato com a escrita hieroglífica, então viram isso aqui e adaptaram para isso, para essa forma simplificada, para representar o som do A, como eu disse antes, né? É esse fonema aqui, ó. Esse fonema aqui é a pausa, é a oclusão glotal. A. Assim como esse aqui, que também era outro símbolo. Deixa eu ver se parece que ele está aqui também. Ó, está aqui, certo? É uma casa, certo? Então esse aqui, que era uma casa em egípcio hieroglífico, tá? Ele passa assim, né? Só que está ao contrário, para B. E a gente sabe que isso daqui é uma casa porque o nome da letra é Beit, ou Bait, que significa casa. Então, a gente sabe que isso daqui é uma casinha, sabe? Então, parece com a certeza quase absoluta que eles simplesmente pegaram esses símbolos do egípcio hieroglífico, leram o que é essa coisa em voz alta, mas não em egípcio, e sim nas línguas sinaíticas e cananeias, e pensaram, para a gente, casa é Beit, ou Bait. Então, a casa vai representar o som de B. E assim eles simplificaram o sistema do egípcio, que tinha centenas de símbolos, para apenas 22, que é como se consolidou em fenício. Tá? Aí depois os gregos adicionaram alguns símbolos a mais, umas letras a mais. Isso vai variar em diferentes locais, entre falantes de grego. Houve diferentes formas do alfabeto grego até ele se consolidar na forma que a gente conhece hoje. Bem, basicamente isso foi o que aconteceu. Mas apesar disso daqui ter a sua origem em símbolos da escrita hieroglífica, a escrita hieroglífica era muito diferente, tinha um funcionamento muito diferente. Por quê? Porque eles tinham alguns símbolos que eram usados para representar sons, alguns que eram usados para representar combinações de sons, então um só representava 2 fonemas, uma sequência de 2 fonemas, ou uma sequência de 3 fonemas. Você também tinha símbolos que representavam palavras inteiras, então um símbolo só já era a palavra. Era bem complexo, havia centenas de símbolos. Demorava muito para você aprender a usar esse sistema, era complicado. E se vocês virem o meu vídeo sobre como decifraram os hieróglifos, vocês vão ver. Nesse vídeo eu explico, tem uma parte em que eu mostro como os hieróglifos funcionam, eu mostro um pouquinho sobre isso. Era um sistema mais complexo. E no sistema proto-sinaítico, que depois veio a se consolidar como fenício, com só 22 letras, então você tem um sistema super simples, muito bom e muito simples, que foi então adotado pelos gregos e que é o que terminou nos dando as nossas letras atuais. Então, a gente tem hoje a letra A, porque isso daqui é um boi, basicamente. Isso daqui é um boi, não mais, né? Só representa o som de A, mas se você for voltando no tempo, você chega até aqui, em que isso daqui era um Aleph, era um boi. E representava a pausa, até que chegou um momento em que os gregos pegaram isso daí para representar o som de A mesmo, como a gente faz hoje, que é o que fazemos até os dias atuais. E essa é a história da nossa escrita. Ficou claro? Deu para entender, pessoal? Bem, eu tentei condensar isso tudo num vídeo só, espero que tenha ficado claro. Se tiverem gostado, cliquem em gostei, inscrevam-se no canal e compartilhem o vídeo com outras pessoas que poderiam gostar. Lembrem-se também de passar na página da Insider e usar o cupom GLOSSONAUTA. Até mais, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo.